abençoar e ouvir a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia, Jesus. Amados, abra as vossas Bíblias por gentileza no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14. Aleluia, Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estamos hoje no culto da família, né? Como foi dito por o nosso irmão aqui, aleluia. Culto de renovação também, né? O pastor Cláudio mais está trabalhando com esse tema. Renovação, nós precisamos ser renovados a cada dia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, nos diz assim, vou ler para ganhar tempo. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e a ganhar outros 5. Do mesmo modo, o que receberam 2 ganhou outros 2. Mas o que receberam 1 saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo a ajustar conta com eles. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que receberam 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeia e ajuntaste onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento, e dais ao que tem 10, porque a tudo que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, amados, os irmãos podem se assentar nesta noite. Aleluia, Jesus. Amados, esta parábola é uma das parábolas escatológicas de Jesus. Por que escatológica? Porque ele está falando aqui as suas palavras finais antes da crucificação. Para entendermos esta parábola, nós temos que voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quero que você acompanhe comigo. Ali, pense comigo, imagine a cena: Jesus chegando na cidade de Jerusalém. Jesus está saindo da cidade em direção ao Monte das Oliveiras. Antes de sair da cidade, os discípulos, conversando com Jesus tranquilamente, resolvem mostrar para ele o templo que Herodes estava reformando, o segundo templo, pois o primeiro de Salomão havia sido destruído, e Herodes está reformando o templo feito por Zorobabel. E aquele templo maravilhoso, magnífico, lindíssimo, a coisa mais linda que havia naquela época.
E os discípulos estavam mostrando para Jesus: olha que coisa belíssima, olha que templo maravilhoso. Jesus olha para ele, depois que eles terminam de falar, e fala bem assim: vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ali está profetizando ou falando para eles acerca do que irá acontecer 70 anos depois da sua morte. 70 anos depois da morte de Jesus, o general Tito, enviado por Roma, entra em Jerusalém, e assim como Jesus profetizou, o general Tito, ele queima o templo, e o templo, parte dele era feito de ouro, e ali ao queimar aquele templo, os soldados arrancam pedra sobre pedra para tirar o ouro, e não fica nada a não ser os muros, o muro que nós conhecemos como o muro das lamentações, que existe lá em Israel até hoje. A profecia de Jesus cumpre como ele falou. Aleluia, Jesus. Então, terminando Jesus de falar isso para os seus discípulos, Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus sobe para o monte, aleluia, Jesus. Jesus sai dali de Jerusalém, e Jesus sobe para aquele monte, após Jesus sobe, aleluia, Jesus consegue ver Jerusalém, glória a Deus. Jesus consegue ver Jerusalém todinha, contemplar aquela cidade. E Jesus senta ali naquele monte, como os mestres daquela época costumavam fazer. Aleluia, Jesus. Jesus senta ali para ensinar. E os discípulos se aproximam de Jesus para ouvir o mestre. E os discípulos ficam com aquela fala na mente. Aleluia, Jesus. E os discípulos ficam com aquela fala: como assim o templo vai ser destruído? Como assim o templo de Jerusalém, a coisa mais importante para os judeus, vai ser destruído? Então os discípulos fazem a pergunta para Jesus: Senhor, nos diz quando será isso? Quando será isso? Quando haverá a destruição do templo? Com que sinais será da sua vinda e do fim dos tempos? Aí os discípulos perguntam, e Jesus começa então respondendo a pergunta da sua vida. E Jesus, como você vai agora pregar, Jesus ensinando acerca dos sinais que irão predizer a vida do Senhor, a vida dele e o fim dos tempos. Vale a pena você ler o capítulo 24, você tem que ler ele todinho, porque depois desta fala, Jesus será crucificado. E então, nesse mesmo ensinamento, Jesus conta algumas parábolas, e entre elas, esta parábola que eu acabei de ler, isso aqui Jesus está respondendo aos discípulos a pergunta que ele fez, que eles fizeram: quando sucederão essas coisas? Então Jesus, como já está aqui no final da sua caminhada na terra, e Jesus precisa dar orientação aos seus discípulos, Jesus aproveita as perguntas dos discípulos e traz aqui esta parábola maravilhosa, que irá nos trazer nesta noite grandes ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Amém, igreja? E aí Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte: imagine um homem rico, fazendeiro. Ele não fala, eu só conjecturando. Imagine um homem, ele resolve então sair do país, ele resolve visitar outro país, e ele chama os seus servos e diz o seguinte: olha, venha cá 3 dos meus servos, eu quero que vocês fiquem responsáveis pelos meus bens. O senhor daquele servo pega 3 talentos, dá para um, ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e para outro ele dá 1 talento, e vai embora esperando que aqueles servos, ele passa a tomar conta do bem do seu senhor e multiplicar, para quando o seu senhor voltar, encontrar o dobro, muito mais do que ele deixou. E nós conhecemos essa parábola e sabemos que 2 destes servos foi fiel ao seu senhor e multiplicou o talento, multiplicou o que lhes foi dado. Mas nós sabemos e acabamos de ler que um dos servos ficou com medo do seu senhor, e o que ele faz? Segundo a parábola de Jesus, ele enterra aquele único talento que foi dado a ele.
Quero lembrar vocês que nesta parábola o servo simboliza Jesus, o Senhor simboliza Jesus, e o servo simboliza todos nós que estamos aqui nessa noite, e os discípulos que estavam ouvindo lá naquele dia, só para que você entenda esta parábola. Meus amados, quando nós olhamos esta parábola, nós podemos dizer assim: mas aquele servo estava certo. O que ele iria fazer com apenas um talento? Aquele Senhor não foi justo para com ele, irmão. Aquele Senhor não foi justo porque deu 2 para um, deu 5 para outro e só deu 1 para esse homem. Então ele poderia perder esse único talento e aí ele teria que prestar conta do que ele iria fazer. Então ele fez certo em ter enterrado. Mas para você entender que aquele homem não fez certo, eu quero te dizer o que é um talento. Um talento, eu acredito que todos vocês já viram aqui. Você já viu, já presbítero, aquela balança de prato? Já viu aquela balança de prato? Aquela balança onde as pessoas pesavam cebola nos mercados, do lado tinha um peso, era de 1 quilo, de meio quilo. Então um talento era justamente tipo um peso daquele. Um talento tinha um valor de 34 a 36 quilos. Era como se fosse um peso de 33 quilos. Então a pessoa queria 33 quilos de cebola. Aí o camarada vai lá pegar um talento, ou seja, pega aquele peso que tem uma quantidade de 36 quilos e coloca do outro lado da balança e pesa aquela cebola ou qualquer outro tipo de cereais. Então o talento era uma unidade de medida. O talento não era o dinheiro, era uma unidade de medida. Então o talento equivalia a 33 quilos. O talento era usado para pesar metal precioso como prata e ouro. Presta atenção, o talento era um peso usado para pesar metal precioso. Quando alguém ia comprar prata ou ouro, o cara: você quer quantos quilos de prata, quantos quilos de ouro? Eu quero 36 quilos. O cara pegava o talento, colocava do outro lado da balança, que equivalia a 36 quilos, e colocava do outro lado a quantidade de prata ou de ouro até a balança chegar no ponto certo e valer aquela prata, aquele ouro, 36 quilos. Você vai entender porque eu estou te falando isso nesse instante. Então, presta atenção: aquele homem recebeu um talento que valia 33 quilos, ou seja, ele recebeu 33 quilos de prata para ele tomar conta. Você sabe quanto valia 36 quilos de prata? Na época de Jesus, só para que você entenda, o dinheiro, a moeda corrente era o denário, era como se fosse o real de hoje. 36 quilos de prata ou um talento equivalia a 6.000 denários, era como se fosse 6.000 reais na época de hoje. E você sabe quanto era o valor de um trabalhador, o que ele recebia durante o dia de trabalho? Ele recebia um denário. Então um talento equivalia, igreja, a 16 anos de trabalho de um homem. Ou seja, aquele único talento que ele recebeu tinha valor. Ele não recebeu qualquer coisa. Não é porque era só um talento que significa que era pouca coisa que ele recebeu. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você tenha apenas um talento, mas não é qualquer coisa. Talvez você saiba apenas louvar ou limpar a igreja, mas não é qualquer coisa, é grande coisa diante do Senhor. Então use para a glória de Deus. Alguém pode dizer: apenas um talento que esse homem recebeu, mas aquele Senhor foi injusto. Ele não foi injusto, ele deu o equivalente a 16 anos de trabalho para aquele homem negociar. E o que aquele homem fez? Por covardia, por medo, aquele homem enterrou os seus talentos. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo chamar a atenção dos discípulos e da igreja nesta noite. Jesus, ao proferir esse discurso, se você ler a Bíblia, você vai ver que logo depois ele vai ser crucificado. Então, ele precisava orientar os seus discípulos. Aleluia. Ele precisava orientar que o reino dos céus, ele precisava ser expandido na terra, que o evangelho precisava ser pregado. Até então, Jesus estava pregando o evangelho, mas daquele momento em diante,
disse que devia pregar o Evangelho, mas era os seus discípulos e a sua igreja que deve levar o mundo lá fora, aleluia, o Evangelho, a expansão do Evangelho de Cristo. E toda a igreja, aleluia, todos nós que estamos aqui, foi dado talentos para pregar o Evangelho de Cristo. E o Senhor Jesus está querendo dizer: não olha para a quantidade que você tem, talvez você tenha só um, mas eu te dei, foi algo valioso, então use para a expansão do meu reino. Não enterre aquilo que o Senhor te deu, porque um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Igreja, quantas pessoas, Rony, têm enterrado aquilo que Deus te deu? Quantas pessoas, aleluia, têm enterrado aquilo que o Senhor colocou na mão, dizendo: eu tenho tão pouco, eu não sirvo para fazer isso, vou deixar com o pastor, vou deixar com o presbítero, vou deixar para aquele irmão, vou deixar para aquela irmã. Ei, meu amado, ei, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é para você multiplicar, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é para a expansão do Evangelho de Cristo. Nós temos chamados, nós temos talentos que nos foi dado pelo Senhor, e eu quero te dizer uma coisa: um dia nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Sabe o que eu vejo aqui? Este homem perdeu uma grande oportunidade. Existem muitas pessoas na igreja que estão perdendo oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, uma oportunidade, aleluia, de desenvolver o seu talento. Esta noite é uma oportunidade de você louvar o Senhor. Esta noite é uma oportunidade de você usar o talento da adoração e dizer: Senhor, eu vim aqui para te louvar. Não importa se tem 10 pessoas nessa igreja, não importa se tem 5 pessoas, importa que eu tenho talento da adoração na minha vida e eu vou te adorar. Sabe, igreja, às vezes os crentes só sabem reclamar. Reclama porque a igreja está desse jeito, reclama porque o irmão não cantou bem, reclama porque o irmão não pregou bem, reclama por causa disso, reclama por causa daquilo. Mas eu quero te dizer: o Senhor te deu talentos, o Senhor te deu talentos, você deve fazer aquilo para qual foi chamado. Sabe, nós precisamos entender que não só foi dado para um, foi dado para todos os servos daquele homem recebeu, diga comigo, segundo a sua capacidade. Sabe, às vezes você não tem a capacidade de pastorear, e não tem problema nenhum concernente a isso. O pastor Clariomar tem a capacidade, mas isso significa que ele tem talento e você não tem? Não, você não tem para pastorear, mas você tem para limpar a igreja. Você não tem para pastorear, mas tem para evangelizar lá na rua. Você não tem para louvar, como eu queria tanto, igual o presbítero, Jefter e os irmãos, chegar aqui na frente e louvar maravilhosamente bem. Sabe, eu passei 6 anos tomando aula de teclado, mais 6 anos tomando aula de violão. Eu fui para uma aula de canto, até o professor falou: meu filho, não tem jeito, desista desse negócio, é tantos anos, não dá, não é para você. Eu não tenho isso aí, Rony, mas um dia o Senhor falou para mim: uma coisa eu tenho para você, irá ensinar a minha palavra. É apenas um talento, mas eu tenho que usar para a glória e honra do nome do Senhor. Não olha para quem chega aqui, louva, canta, prega, limpa a igreja, faz isso, faz aquilo. Ele recebeu 5, mas Deus te deu 1, então glorifica a Deus com este 1 que Ele te deu. Aleluia, Jesus. Sabe, amados, esse texto aqui nos ensina tanta coisa. Jesus estava no final da sua caminhada, então ele estava querendo chamar a atenção com isso aqui. Igreja, outra coisa muito interessante nesta parábola é que haverá uma prestação de contas daquilo que foi tirado. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Um dia o Senhor vai voltar. Sabe, eu já falei para vocês quem é este Senhor. Quem é esse Senhor na parábola? Jesus Cristo. Este homem saiu do país, Jesus Cristo saiu da terra, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós neste momento. Mas a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar. O Senhor um dia vai voltar, igreja, e Ele vai chegar e dizer: pastor Leandro, cadê o talento que eu te dei, meu filho? Você fez o com que eu te dei? Agora eu quero que você preste contas para mim daquilo que eu coloquei nas
em suas mãos. E aí o que será que eu vou fazer? Vou dizer: Senhor, mas eu só sabia pregar, eu queria cantar, Senhor, eu queria igual o presbítero, tocar violão, que coisa maravilhosa, mas o Senhor não deixou, então o que eu fiz? Enterrei meu talento. O que ele vai dizer? Servo mau. Aí agora vem um negócio, fica estreito: servo mau, aleluia, servo mau. E aí agora vem a punição para aquele servo. Igreja, um dia nós vamos prestar conta, sabe? Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Eu me converti há 20 anos atrás. 21 anos que sirvo a esse Cristo. Eu tenho mais ou menos 15 anos que eu sou ungido a pastor. Comecei como obreiro na Assembleia de Deus Missão da Bahia. E daí Deus foi me levantando devagarzinho. E uma coisa, o presbítero pode confirmar aqui, havia briga, muitas vezes, em bom sentido, para que as pessoas viessem pregar na frente, usar a oportunidade. Todo mundo vinha com sua bíbliazinha, com textozinho marcado, alguém com louvor para lá, dentro do playback, para louvar. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes o pastor vai dar oportunidade no meio de um culto, dá para um, não quer. Dá para outro, não posso. Deixa para amanhã. Sabe o que é isso? As pessoas estão enterrando os seus talentos nos dias de hoje, e por isso que a igreja de Cristo está passando dificuldade. A igreja não levanta, não cresce, não é apenas só com o pastor aqui na frente, mas é toda a igreja junta, usando o talento que o Senhor colocou nas mãos de cada um, amados. Ei, o que Deus me chamou para fazer, o pastor Clademar não vai fazer. O que Deus te chamou para fazer, a pastora Alessandra não vai fazer. O que Deus te chamou para fazer, te colocou aqui nessa igreja para fazer, é só você que vai fazer, amados. Aleluia, Jesus. Então, igreja, aquele homem foi repreendido e lançado para fora do seu Senhor, porque foi negligente com o que colocou na mão dele. Aquele homem foi lançado para fora, porque ele perdeu a oportunidade de multiplicar o que o Senhor havia dado. Então, que nesta noite nós possamos, aleluia, orar ao Senhor, pedir misericórdia e pedir para que Ele nos ajude a multiplicar, ainda que seja um talento, mas vamos multiplicar o nosso talento, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé neste momento, aleluia, nós vamos estar orando. Glória a Deus, Pai Santo, Deus poderoso, Tu és fiel, meu Senhor. Espírito Santo, talvez eu não tenha 5 talentos, não tenha 10, não tenha 20, mas o que eu tenho é de muito valor, e eu quero usar para a glória do Teu nome, Senhor. A Tua igreja que está aqui nesta noite, cada um, Senhor, que está neste banco, do maior ao menor, tem talentos que o Senhor deu, segundo a capacidade de cada um, Senhor. Eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, capacita a Tua igreja cada vez mais a usar aquilo que o Senhor deu à Tua igreja, para a expansão do teu reino. Deus amado, repreende a frieza, Senhor, repreende o medo do meio da Tua igreja, em nome de Jesus, Pai amado, traz um renovo no meio da Tua igreja, nos ajude, Senhor, a ser usado para a glória do Teu nome, nos ajuda a igreja a se colocar diante do Teu altar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Toma a igreja, a palavra da vida em Tuas mãos, abençoa essa igreja com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém e glórias.